Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui com alguns dos alunos do primeiro ano B. Hoje nós vamos fazer um podcast sobre o aborto. A gente está aqui com o Thiago. Oi, Thiago. Oi. Tudo bem? Sim. Está aqui com a Rebeca também. Oi, gente. Tudo bem, Gabi? Tudo ótimo, muito obrigada. Temos aqui também o Enzo. Oi, gente, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Temos aqui a Luana também. Bom dia, Luana. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Luana, estamos também com a Mel. Oi. Temos também uma participação especial. Estamos aqui com o pai da Luana. O doutor Luciano Marcus. Oi, gente, tudo bom? E é médico, então ele poderá falar um pouco mais sobre o assunto, a questão da saúde mesmo. Beleza? Estou muito animada para esse podcast, porque tenho uma expectativa muito grande. Tá um assunto muito legal e vai ser muito divertido conversar com vocês hoje, hein? Só uma conversa, a gente precisa entender do que a gente está falando. E quem está assistindo também tem que entender. Então, senhor Marcus, eu acho que é assim que fala. Desculpa se a pronúncia estiver errada. Certinho, Gabi. Você poderia me explicar um pouco mais o que é o aborto? Já que você é um médico, entende um pouco mais da questão de saúde da mulher. Não, lógico, sim. Falo sim, Gabi. Vamos lá. Então, o aborto nada mais é do que a interrupção de uma gravidez. Até quando que a gente considera um aborto, então, né? Qualquer criança é considerada aborto? Não, é só até fetos de 500 gramas, né? Então, é isso que é considerado o aborto. Segue, sim, Gabi. Realmente. Eu acho que essa é uma definição perfeita para o que é o aborto e é realmente que a gente precisa entender primeiramente. Nessa questão do aborto, a gente também tem que ver como é que funciona, em quais situações a justiça legaliza esse aborto. Deixa eu tentar explicar um pouquinho para vocês, então. Alguns países até é legalizado o aborto, desde que é realizado até o primeiro trimestre, né? No Brasil, no caso aqui nosso, né, até pelo nosso mesmo questões de legislação e socioeconômicas, a gente não é autorizado a ter o aborto por espontânea vontade. Há alguns casos que a gente pode fazer. Ou então, quando a mãe tem um risco, né, a mãe tem um risco de saúde muito grande, a criança é anencéfala, ou seja, que nasce sem o cérebro, né? Ou então a concepção é fruto de um abuso sexual, de um estupro, por exemplo. Aí, nesses casos, a justiça autoriza a questão da realização do aborto. Aborto, a gente já conseguiu entender um pouquinho mais com a explicação já dada. Thiago, me explica um pouquinho o que é socioeconômico, porque é uma palavra que a gente usa muito. De acordo com o dicionário, socioeconômica é algo que envolve condições, elementos, circunstâncias ou fatores sociais e econômicos. Entendi. Então, basicamente, é uma ordem social que se relaciona com a economia de um local, de uma região, uma sociedade em si, né? O contexto social da mulher, ou seja, as condições de escolaridade, renda, o grupo de apoio, que seria família, amigos, tudo ajuda a ter ou não ter. E a sociedade, infelizmente, ela não ajuda. O que a mulher e o ser humano coopera com o Estado, o governo, ao invés de eles darem o apoio, ajudar, eles não apoiam em nada e tentam excluir você disso. E tem muito a ver também com a história, né? Porque às vezes a questão da economia, a questão dos lugares, o fator econômico de cada lugar do Brasil tem muito a ver com o passado. Não se relaciona só com qual pedaço do Brasil que é mais desenvolvido economicamente, mas também com cor de pele, etnicidade, sexualidade, gênero. É bem complexo. Às vezes pode interferir nas razões do aborto, né? Que as razões podem ser, às vezes, com religião, cor de pele, influência da família. A família não quer que a pessoa tenha aquela criança, influencia para fazer o aborto. Pode ser também a questão realmente econômica, a pessoa não tem condições de criar uma criança, e às vezes o psicológico afeta muito. Então a pessoa não tem capacidade mental para criar uma criança, porque criar uma criança demanda muito da pessoa.
E também porque no Brasil, pelo menos, é considerado um crime. Então, se você cometer um aborto, criminoso, a partir Depende muito. de ter um crime. Igualmente, né, é aquela coisa. Depende muito de cada caso, o que aconteceu, por quais razões a mulher está fazendo o aborto. A Luana falou a história da mulher no Brasil. Exatamente. E como você tinha comentado antes, Gabi, assim, a trajetória das mulheres na busca por seus direitos provém de décadas atrás e até talvez séculos. Entre esses direitos tem o acesso ao serviço e ação de saúde de qualidade, o que infelizmente não acontece no Brasil. Mesmo após a implantação que teve das políticas públicas que incluem a saúde sexual mesmo e reprodutiva das mulheres. E às vezes é muito considerado um tabu pela sociedade em si. É uma coisa que você fala, as pessoas julgam como nojento, indiscreto. Se a pessoa tem a liberdade de falar sobre aquilo. É mesmo porque com o aborto legalizado ou não, muitas mulheres vão continuar abortando. No Brasil, o aborto é completamente legal para quem consegue pagar por um. E talvez não é ainda o melhor como tem em outros países, mas se você consegue pagar, você tem uma chance mais segura, sabe? Enquanto se você não consegue pagar, você faz de um jeito bem, inseguro, que pode até resultar em morte. E muitas vezes resulta em morte. Exatamente. 50% a 85% de todas as mulheres que praticam aborto ilegal fazem o uso desses medicamentos, que não só afetam a mulher e a saúde dela, botando em risco, mas também a saúde do bebê, que se for nascer, tem o risco de morrer, tem o risco de nascer prematuro. Sim, Gabi, exatamente. Além do... Você abortar realmente é uma coisa muito pesada, mas também tem o peso de você estar colocando alguém no mundo, a mais uma pessoa para o planeta. Principalmente porque muitas mães têm condição de cuidar do seu filho. Mesmo que existam muitas escolas públicas, a gente sabe que nem todas são de uma qualidade boa, além da saúde, comida e essas coisas. Então, como a Sofia mesmo tinha falado, as mulheres que recorrem ao aborto inseguro ou clandestino, elas ficam muito expostas aos riscos dos agravos, à saúde e até mesmo à morte. Além do sofrimento moral de um processo judicial que elas sofrem, que podem ser presas. Além disso, abortar em condições desfavoráveis à saúde é uma violação dos direitos humanos, então pelo menos elas deveriam ter esse direito para complementar um pouco mais. Além, infelizmente, do grau de escolaridade pobres, e infelizmente, por conta dessas condições, são mulheres negras e indígenas que morrem mais ao abortar. Exato, porque toda criança ela tem o direito, né, de proteção especial, das facilidades e oportunidades para se desenvolver plenamente no mundo atual. E complementando o que a Rebeca estava dizendo, essa é uma decisão completamente da mulher, porque ela que vai lutar contra as frentes a questões relacionadas ao aborto, pois cada indivíduo ele tem o direito e o dever de, com o Estado, né, que em vez de punir, incriminar, deveria apoiar e ajudar. Olha, gente, que discussão maravilhosa. Eu acho que o aborto é um assunto muito importante e um assunto que deve sim ser discutido. Realmente, o aborto é um tabu que tem que ser quebrado na sociedade, principalmente por causa dos julgamentos das pessoas. Obrigado por conversarem com a gente. Obrigada pela conversa e para as pessoas que estão ouvindo, se vocês chegaram até aqui, sobre as nossas discussões sobre o tema, esclarecer as ideias sobre o que pensamos e se ajudamos vocês a terem um pouco mais de noção sobre o que significa o aborto. Roberto, do quanto a sociedade influencia a vida de uma pessoa é inimaginável o quanto que a sociedade influencia. Bom. Então, obrigada. Por hoje é só. E até a próxima oportunidade. Próxima, gente. Até a próxima. Tchau.